Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje vamos falar sobre um assunto bem legal. Sabe aquele problema que a máquina de costura está rasgando o tecido ou deixando o tecido até mesmo marcado? Este problema é muito comum que acontece nas máquinas de costura e provavelmente já aconteceu isso com você. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre este assunto. Mas para quem caiu neste vídeo e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godoy. Eu já trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 10 anos e sou o criador do curso do Universo da Costura. Caso você desejar fazer parte deste curso, o link está na descrição do vídeo. É o primeiro link. E lembrando que estamos com uma promoção nessa Black Friday de 20% de desconto. Então, para você conseguir fazer parte dessa promoção, é só você ir lá e colocar no cupom de desconto a seguinte coisa, Black 20, conforme está aparecendo aqui no vídeo aqui na parte de baixo, tá bom? Você colocando Black 20 vai ter o desconto. Mas qualquer dúvida que você tiver, temos uma equipe lá para poder tirar qualquer dúvida de você das 9 da manhã até as meia-noite, de segunda a sexta. Beleza, pessoal? Então, não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós que você ajuda bastante o universo da costura. Então vamos lá, sem mais delonga, bora para o vídeo. Muito bem, pessoal, então se sua máquina de costura ela está ou esmagando o tecido, deixando o tecido feio, ou até mesmo, às vezes pode até mesmo rasgar o tecido, então pode ser algumas coisas sim. Então vamos fazer aqui umas verificações em máquinas de costura para você descobrir o que pode estar acontecendo com a sua, tá bom? Vou mostrar também na máquina de costura alguns ajustes que a máquina de costura precisa estar para não estar acontecendo nisso. Então fica aí até o final desse vídeo se você realmente quiser saber, tá bom? Então eu vou mostrar alguns pontos na máquina. Então a primeira coisa, pessoal, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente na hora de poder fazer, para poder descobrir este problema é o seguinte: pode ser duas coisas particularmente. Então pense assim, eu sempre falo isso para os meus alunos, sempre falo isso no meu treinamento, que sempre você precisa descobrir o que está acontecendo, o que está por trás das coisas. Quando você descobre o que está por trás, automaticamente fica mais fácil de você entender o problema. Vamos lá? Eu vou tentar trabalhar um pouquinho com vocês aqui para nós descobrir o problema que pode estar acontecendo aí em sua máquina de costura. Não importa, pessoal, se é uma máquina de costura industrial ou caseira, pode ser esses problemas que eu vou dizer aqui para você. Pensa assim, qual que é a peça que faz este problema acontecer? Qual que pode ser as opções? Então é algo simples de descobrir, não é? Então tem duas coisas que têm contato com a peça, que tem contato com o tecido, que faz o tecido andar, que é o calcador ou a sapata e também o serrilhado ou o dentinho, como alguns conhecem. Então pode ser um desses dois aqui. Legal, descobriu que pode ser um desses dois? Então vamos trabalhar agora dentro desses dois componentes, certo? Primeiro de tudo, então, o que você vai verificar? Primeiro nós vamos verificar o dentinho, vou mostrar para vocês aqui, ou o serrilhado. Por que nós vamos trabalhar o dentinho e não o calcador? Porque o dentinho é algo visível, nós conseguimos ver se ele está com problema ou está na hora de trocar ele, ou se você colocou um dentinho errado, ou se precisa abaixar, ou precisa levantar. E na questão do calcador não tem como você ver algo visível nele. Dependendo, é claro, do negócio. No entanto, normalmente nós vamos ter que fazer testes para descobrir se é o calcador. Beleza? Então, algumas pessoas dizem assim, ó, por isso que vocês têm que tomar cuidado. Ah, é só você abaixar um pouquinho o dentinho e fazer um teste. Pessoal, esse abaixar um pouquinho o dentinho, se for uma máquina de costura doméstica, se for uma máquina, aquelas máquinas toda fechada, depois vou mostrar para vocês, é um parto para conseguir tirar, para conseguir mexer, ter o acesso ali. Ou seja, tem que desmontar a máquina toda. Então, para que você vai desmontar a máquina toda para abaixar um pouquinho para fazer um teste? Não, isso não existe para fazer um teste. O que vai ajudar é você já saber se ela está no lugar certo ou não. Isso nós tem como nós saber. Então, primeiro de tudo, nós vamos verificar isso. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês aonde que sua máquina de costura, onde que o dentinho tem que estar para não dar este problema, tá bom? Então, vamos lá. Muito bem, pessoal, estamos aqui com essa máquina de costura. Então, ela é uma Brother. No entanto, não precisa se preocupar em questão do tipo de máquina de costura. Se for uma máquina de costura industrial, se for uma máquina de costura doméstica, como essa daqui, ou se for um outro tipo de máquina,
conforme uma doméstica, a regulagem é o mesmo. Então o que eu quero mostrar para vocês é o serrilhado. É exatamente como que vocês vão saber se o problema é que o serrilhado está muito alto ou muito baixo. Para nós saber isso, primeiro eu vou tentar tirar esse calcador só para fazermos os testes. Na verdade, você não precisa tirar ele, só estou tirando senão vocês não conseguem ver, tá? Legal. Tirei ele aqui, ó. Vou aproximar a câmera para vocês verem. Vou virar ele de lado, mais ou menos assim. Legal. Dá para vocês enxergarem. Pessoal, quando que é que o seu dentinho ele está bom e você não precisa mexer? Então, primeiro, para você saber a altura, tá vendo essa altura aqui, ó? Entre o dentinho que está levantado até essa parte da chapa da agulha, eles têm que estar, por exemplo, ó, até aqui, ó. Até aqui. Tá vendo, ó, a altura dele? A altura dele, então, tem que ser 1 milímetro a 1 milímetro ponto 2 décimo. Mas talvez você se pergunta, Rodrigo, mas o que é 1 milímetro a 1 milímetro e 2 décimos? Pessoal, 1 milímetro, ó, se eu pegar uma régua aqui para vocês, se você reparar aqui o número 6, tá vendo? Logo após o número 6 tem um pontinho, tá vendo? Número 6 e um pontinho. O que significa? Que este pontinho é 1 milímetro. Então, cada pontinho desse aqui é 1 milímetro. Então, o máximo que ele pode estar levantado é 1 milímetro. 1 milímetro, 1 milímetro ponto 2, bem pouquinho só. Então, se por acaso o seu dentinho tiver mais do que 1 milímetro, se você reparar nesta máquina aqui especificamente, está exatamente 1 milímetro. Tá vendo? Exatamente a altura dele está 1 milímetro. Mas, se por acaso na sua máquina aí ela estiver não 1 milímetro, tiver 2 milímetros ou 3 milímetros, que é possível, então o problema é o seu dentinho. Você precisa abaixar mais. Se você notar que a altura do seu dentinho realmente está 1 milímetro a 1 milímetro ponto 2 décimo, então não mexa nisso, porque você vai só criar dor de cabeça. Porque para poder alterar ele aqui, pessoal, eu preciso desmontar a máquina. Olha aqui, ó. Deixa eu desmontar ela aqui toda, tá vendo? Então é um trabalho desnecessário. Uma outra coisa que você precisa verificar, pessoal, referente ao dentinho, é se ele não está com problema. Por exemplo, às vezes acontece, já aconteceu com um aluno meu, isso aqui, ó. O dentinho tá todo bonitinho, tá vendo? Mas, pessoal, o que acontece? Aqui em cima dele pode ocasionar de ficar áspero, de ficar extremamente com pontas que acaba danificando o seu tecido. Então pode acontecer de você precisar trocar o seu dentinho. Não é a altura, é simplesmente trocar o dentinho. Uma outra coisa que pode estar acontecendo é que ele está quebrado e você nem sequer reparou. Às vezes ele quebra, pessoal, por exemplo, quebra essa parte aqui, ó, e daqui para cá não tem mais. E você nem repara que ele está quebrado. Isso aconteceu com um dos meus alunos. E nem repara que, ó, quebrou e não reparou. Porque às vezes a pessoa não conhece como que é um dentinho inteiro. Então, se isso aconteceu, pode estar dando esse problema, que vai danificar assim o tecido. Então, pessoal, este é a segunda coisa. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês a respeito sobre o dentinho é isso aqui, ó. Então, pessoal, uma outra coisa que eu queria falar com vocês sobre os dentinhos é assim, existem tipos de dentinhos também, tá? Não imagine que aquele dentinho que chega ali para você na máquina de costura só existe aquele modelo. Não, existe outros tipos de dentinho. Por exemplo, existe dentinho, conforme vou mostrar a diferença aqui para vocês numa foto. Dentinhos para poder costurar tecidos pesados, conforme esse aqui, e também dentinhos para costurar tecidos leves, conforme esse aqui. Então verifique se o dentinho que você está utilizando não é para tecidos pesados. Se for para tecidos pesados, ele realmente vai esmagar e vai estragar o seu tecido. E caso for assim, você vai ter que trocar o dentinho para tecidos mais leves. Normalmente, se você separar o dentinho para tecidos pesados, eles são mais abertos, o espaçamento deles são maiores, de um dentinho para o outro, de um filete para o outro. Já a questão dos pequenos, ou seja, do
do dentinho para tecidos mais leves e médios são espaçamentos menores. Então verifique em sua máquina para você saber se é este problema. Uma outra coisa, pessoal, que pode ser é o seu tensionador, é o tensionador do calcador. Então depende da pressão que o calcador está exercendo ali, então pode ocasionar este problema também. Então se não for o dentinho, você descartou que é o dentinho ou serrilhado, você vai verificar o seu tensionador. Pessoal, como que eu faço para poder diminuir o tensionador e aumentar o tensor? Eu já fiz um vídeo sobre isso, então vou deixar aqui, ó, um desses cantos aqui para vocês verificarem lá. É só você soltar então, se estiver marcando, você vai soltar a pressão. Soltando a pressão, o que vai acontecer? Vai evitar este problema, porque ele vai apertar menos. Então imagine que ele está apertando muito, você solta a pressão, ele vai soltar um pouquinho. Soltando um pouquinho não vai ocasionar em machucar o tecido. Então pessoal, provavelmente é um desses problemas que pode estar acontecendo em sua máquina de costura. Então verifique o seu dentinho, verifique a pressão, verifique a altura, conforme que eu mencionei para vocês aqui, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Não se esqueça, compartilhe nas redes sociais, se você está assistindo pelo Facebook, Instagram, vá no nosso Telegram, pega nossos conteúdos aí gratuitos, que está tudo aqui na descrição do vídeo, e aproveite nossa promoção da Black Friday. Então um forte abraço e até os próximos vídeos.